Olá, queridos, estou de volta com o terceiro momento, terceira aula, que nós vamos falar sobre não nos deixar vencer pelas trevas. Tudo isso está baseado em Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14. Pegue a Bíblia e note, leia com o coração, com a sua mente, com alegria, esta palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 13, versículos de 11 a 14. Falamos no momento passado que essa palavra que eu formulei para você, ela diz: despertemos-nos do sono. Há muitos cristãos letárgicos, sonolentos, abatidos, desanimados por vários fatores. Essa letargia, essa escuridão vai tomando conta da nossa vida e nós perdemos o ânimo, a esperança, a vida de poder fazer aquilo que deveríamos ter feito. Como cristãos, enchermos da luz de Jesus. Quais são, poderia perguntar para mim, meu querido irmão Henrique, quais são as áreas de luta de um cristão contra as trevas? A vida cristã é verdade. Nós temos o bem e o mal na nossa vida, lutamos constantemente para colocar tudo na luz. Uma constante luta que nós temos diária, se não poderemos até dizer, contra as trevas, para que a luz de Cristo Jesus possa brilhar em nós. Amém. Quais são as armas, então, que a luz tem? Quais são as armas que a luz utiliza? Quais são as obras das trevas? Precisamos entender isso. E vamos ver, então. De acordo com o apóstolo Paulo, as obras das trevas são todas aquelas coisas, ações, atitudes, comportamentos que Deus jamais aprovaria nos seus filhos e que as pessoas, eu, você, nossa família, não poderíamos imitar de uma consciência tranquila. Se temos uma consciência tranquila, não vamos ficar imitando as obras realmente das trevas. Atitudes, comportamentos, aquelas coisas todas, nossas ações, nosso falar, nosso fofocar, nosso criticar, que na verdade Deus não aprova isso. Então, essas são realmente as obras das trevas que rodeiam diariamente a nossa vida. No versículo 13 de Romanos 11, aliás, de Romanos 13, versículo de 11 a 14, no versículo 13, Paulo cita algumas dessas trevas que precisam ser vencidas na vida do cristão. Revestidos, então, das armas da luz, eu e você, como cristãos, temos que ter luta diária em 3 campos ou 3 áreas do nosso interior. Primeiro, no campo social, naquilo que expressamos para as pessoas, no público coletivo, no público todo que nós convivemos, não só dentro de casa como fora. Depois, outro campo que eu tenho que realmente expressar essa luz é no meu campo pessoal, como eu sou com a minha família, como eu ajo, como eu falo, que ações que eu tenho dentro da minha família. Tomar cuidado com o relacionamento com a sua esposa, tomar cuidado com o relacionamento com o seu esposo, e ambos tomar muito cuidado com o relacionamento para não expressar trevas na vida de nossas famílias, de nosso ambiente, na vida de nossos filhos. Se no campo social, que a gente falou, público, aquele que está externo, coletivo, nós nos esforçamos para mostrar a luz que está em nós, nós estaremos levando vida e esperança àqueles que trabalham conosco, que convivemos na sociedade, em qualquer lugar que nós vamos, aí no campo social. Agora, dentro da minha casa, o cuidado que eu tenho que ter para não expressar no relacionamento com meus filhos, minhas filhas, meus parentes, meu marido, minha esposa, você veja, para não expressar obras das trevas, mas ser luz para todos eles. Já no campo eclesiástico, o campo da igreja, eclésia, igreja, tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente comenta, com aquilo que a gente chamou de fofoca, que a gente comenta sem saber porque alguém disse.
Isso estraga, aporcalha, enigrece, deixa uma escuridão tremenda nos relacionamentos da sua vida comunitária. Então, área social, área externa, área da família e agora, realmente, na minha vida, igreja. Para cada uma dessas áreas que nós estamos falando, o apóstolo Paulo cita duas trevas que manifestam muito na nossa vida e devemos combater. O campo social, que nós falamos, o que significa? Orgias e bebedeiras, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Paulo menciona pecados sociais, que envolve o outro, entretanto tem muito a ver com o cuidado do nosso próprio corpo, o templo do Espírito Santo. Na Sagrada Escritura, bebedeiras muitas vezes são mencionadas na mesma proporção de orgias, de comilanças e idolatrias. Paulo tem em vista as orgias, grandes festas, farras em honra a deus pagão, como tinha na época para o deus Baco, por isso que originou a palavra bacanal, orgia sexual, o deus do vinho. Nessas festas aconteciam comilanças, bebedeira e todo tipo de imoralidade sexual, chamados bacamais, como eu disse. Cabe a nós cristãos que queremos ser iluminados e ter a salvação, lutar contra os desejos da carne. Eles virão. São obras das trevas, pois tem um compromisso, temos, eu e você, de cuidar do nosso corpo, que é o santuário do Espírito Santo, fundamentado em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então, como cristão, não podemos aprovar excessos de bebida, nem legitimar comilanças e libertinagem de todo tipo. Já no campo social, como a gente também falou, aliás, campo pessoal e campo familiar, há impudências e dissoluções. O que é isso? Aqui se trata especificamente de sexualidade humana. Paulo passa da vida social para aquela privada, na família, na vida matrimonial, mas tendo em vista a ética cristã que precisa ser cultivada para aqueles que querem ter uma vida plena de Jesus Cristo. Nessa hora, o apóstolo, e o que ele faz? Ele está tirando de nosso desejo a luta contra o libertinismo, a promiscuidade, a depravação sexual, que tinha também no tempo do apóstolo Paulo. Como vivemos então nossa sexualidade na família e no nosso casamento, noivado e namoro? Ainda valorizamos o compromisso mútuo, a relação entre os dois sexos, a fidelidade do matrimônio? Como podemos viver dignamente a nossa fé no meio de tanta indecência, imoralidade e depravação dos nossos dias? E por todos os meios de comunicação? Parece impossível. Somos então convidados a dizer um grande não para tudo aquilo que desagrada o coração de nosso Senhor. Entre os cristãos deve ser valorizado o respeito mútuo entre homem e mulher, fidelidade no casamento deve ser resgatado. Nossos filhos precisam ser educados para que aprendam a ter relacionamentos saudáveis. Nossos jovens precisam aprender que namorar é coisa séria e que costumes locais não podem ser mais importantes do que a sua vida cristã. Tudo isso é comunidade anunciando uma voz insilenciável de Deus. Já na vida comunitária, na vida eclesial, na vida da igreja, tirar do seu coração, como eu quero tirar do meu, contendas, ciúmes. São discórdias, querelas, desarmonias, discussões tolas, brigas muitas vezes provocadas por ciúmes nas pastorais, nos vários grupos eclesiais. Paulo tem em mente atitudes e comportamento que dificultam o convívio com a outra pessoa. O que dificulta o nosso convívio com a outra pessoa? Destruir o relacionamento por causa de tudo isso, de briga tola, sem sentido, ciúmes, discórdia. Também na vida comunitária deve prevalecer no meu relacionamento a vontade de Deus. Então, nós precisamos, para que isso seja possível, vontades e caprichos pessoais, submeter o nosso coração, o nosso sonho e projeto ao Evangelho de Nosso Senhor,
visando o bem comum, não impondo o que é a vontade de alguns. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, para todo que em mim crer, não permaneça nas trevas. João capítulo 12, versículo 46. Nessas palavras, então, Jesus, nós entendemos que quem não crê, permanece na escuridão. É questão de fé. Como o Sol para esse planeta é assim, ele é a alma, ele é a claridade, ele faz crescer todas as hortaliças e todas as plantas. A nossa luz também tem que fazer crescer. Já a escuridão, nós ficamos como homens e mulheres tateando as cegas. Ficamos por aqui e nos encontramos no quarto momento para termos alguns minutos de oração, de renúncia sobre todas as trevas que ainda nos rodeiam. Que Deus abençoe você, guarde a sua família e possa essas palavras mudar o nosso proceder. Deus te abençoe. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.